Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais uma videoaula. E nós estamos estudando as lições do quarto trimestre de 2024. Já é o último trimestre, desse ano. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 6, que ela será lecionada em sala de aula no dia 10 de novembro de 2024. E o tema dessa aula desse dia é a promessa de cura divina. O texto áureo está em Isaías, no capítulo 53, e versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. É a verdade prática. Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Então aqui a lição de hoje ela falará sobre a promessa de cura divina. Então verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então acreditamos que Jesus cura. Ele quer curar com as curas divinas, com o seu poder, as enfermidades do corpo. Curar o corpo dessas enfermidades. Então, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa de salvação. Essa obra efetivada por Ele nos autoriza a clamar pela cura divina. Nesta lição, veremos que o plano divino, o Senhor, nosso Deus, desejou curar o seu povo para o alívio do sofrimento. E nesse primeiro tópico da lição, a promessa bíblica da cura divina, a profecia messiânica de Isaías 53. Então a profecia bíblica de Isaías apresenta o Senhor Jesus como o Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário para a nossa redenção. Então ali Isaías está dizendo de alguém que sofreu por nós, que morreu pelos nossos pecados e também esse poder dele de nos curar das enfermidades. Dessa forma, a obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe cura das doenças por causa da obra salvífica. Então, além de nos libertar, nos curar da alma e do espírito e nos livrar do pecado, as doenças do corpo também elas podem ser expulsas e o corpo ser curado, porque o corpo sofre também sobre o pecado. Se ele veio para nos libertar do pecado, as doenças podem ser liberadas ou libertas do corpo. Se o nosso Jesus sofreu em nosso lugar, tanto sofrimento físico quanto espiritual, é por isso a obra de salvação é completa. Além disso, o evangelista confirma o cumprimento da profecia de Isaías no ministério de Jesus. Por isso podemos afirmar que Jesus salva e Jesus cura. Isso foi tema e é tema das pregações das Assembleias de Deus, o evangelho chamado quadrilátero. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, eternamente, e será eternamente. Então, ou é eternamente, porque não tem tempo para Deus. Então, as Assembleias de Deus e os discípulos da igreja primitiva pregavam essas curas divinas, essa libertação das enfermidades, e Jesus fez muito isso. O próprio Cristo andou fazendo bem, curando, libertando pessoas de todo o mal. Nesse tópico, nesse segundo ponto do primeiro tópico, o cumprimento profético no ministério de Jesus. O texto bíblico de Mateus, no capítulo 8, 14 ao 17, apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. Havia uma enfermidade na sogra de Pedro e ela foi curada. Em seguida ele recebe o endemoniado, recebe enfermos e ele expulsa os demônios. A gente vê essa libertação das pessoas da possessão demoníaca através de Cristo, libertando as pessoas. E os espíritos imundos saindo e curando os enfermos. E o evangelista Mateus se referiu a esse episódio da seguinte forma: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. E o que o profeta Isaías diz? Veja só: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças.
Esse relato mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Então, se Mateus faz um relato, né, quando Jesus opera milagres, mas também Jesus cura as pessoas das enfermidades, expulsa as enfermidades dos corpos e os corpos das pessoas ficam curados e expulsa demônios. E Mateus vê isso como uma profecia de Isaías, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e também que ele tomou sobre si as nossas doenças. Então, Jesus veio salvar, veio curar também. É o Evangelho. Jesus Cristo salva as pessoas do poder do pecado, mas também salva as pessoas e cura elas das doenças. Tanto as questões demoníacas são expulsas, os demônios são expulsos do corpo das pessoas, como as pessoas recebem saúde no seu próprio corpo. A gente vê isso quando o Evangelho de Jesus, Marcos capítulo 5, mostra sobre o endemoniado gadareno. Jesus disse assim, quando entrou no barco: nos mande para o outro lado do mar. E no outro lado do mar foram para Gadara. E chegando em Gadara, o endemoniado veio diante dele e ele libertou o endemoniado. E depois viram o endemoniado de Gadara são, vestido e comportado. Porque antes ele estava opresso ou possesso e não estava vestidos e nem comportados, nem cadeias conseguiam segurá-lo. E Jesus veio e fez esse milagre, expulsando demônios, os demônios, na verdade, que era a legião da vida do gadareno. Então essa é a missão de Cristo, de salvar, de curar e de libertar as pessoas do poder, principalmente da possessão demoníaca. O nome de Jesus Cristo tem esse poder. E ele delegou isso para os discípulos que fossem e que expulsassem. E os discípulos voltaram alegres, dizendo: Senhor, no teu nome, quando nós falamos sai, os demônios saem. O teu nome tem mesmo um poder. E Jesus disse: alegrai sim, mas alegrai mais, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Nesse terceiro ponto do primeiro tópico, os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Os ministros são chamados a orar e a ungir os enfermos. Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15, diz isso, que se alguém está enfermo, chame os presbíteros da igreja e que eles venham com o óleo da unção para ungir os enfermos. O óleo, símbolo do Espírito de Deus, símbolo do Espírito de Deus que ungiu Jesus, como o Espírito ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem. Então o Espírito de Deus, o óleo é símbolo do Espírito de Deus. O Espírito de Deus tem vários elementos na Bíblia que são simbólicos, como o óleo, como o fogo, o vento. Então são símbolos do Espírito. No caso de ungir, é uma unção com poder. Jesus Cristo foi ungido com poder para operar sinais, prodígios e maravilhas. Quando os presbíteros da igreja, os obreiros, têm o óleo da unção e alguém pede para ser ungido com o óleo da unção, não é o óleo em si que tem o poder, mas é a fé da pessoa na unção, a fé da pessoa na oração, a fé da pessoa na cura, no milagre. E o óleo é só um símbolo para mostrar materialmente, trazer elementos para as pessoas crerem que Jesus cura através deste Espírito de Deus que está simbolizado pelo óleo. Então é bíblico, as pessoas, não é para todos. Tem tantas pessoas aí, são mulheres, são qualquer um ungindo casas, ungindo carro, ungindo pessoas, derramando óleo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, chame os presbíteros da igreja. Não é qualquer um. Não deixe qualquer pessoa embrenhar sua mão com óleo e orar sobre sua cabeça, mas receba os ministros delegados para isso, delegados por Deus para isso, para que orem com imposição das mãos sobre as pessoas. Então, e ainda se essas doenças for provenientes de pecados, elas serão perdoadas. Porque há as doenças que são de causas naturais. A pessoa toma uma chuva, um resfriado, vai gripar, pega qualquer outra doença aí, é a causa natural. Mas há as doenças de causas espirituais ou pelo pecado. As pessoas podem estar doentes pelo pecado. Não que todas as doenças são provenientes do pecado. Cabe a gente definir
ou discernir quais as doenças, ou conversar com o doente, se ele cometeu algum delito, algum pecado, se ele quer se arrepender para receber a cura. Então, por isso que Tiago diz, se houver, porque pode ser que não haja, né? Se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. E a fé, né? A fé dessas pessoas é que trarão o milagre, a cura na sua vida. Agora, no segundo tópico da nossa lição, origem e consequência das doenças no mundo. A origem das doenças no Éden. Claro que a origem das doenças, elas são provenientes do pecado. Se não houvesse pecado, se Adão não tivesse pecado, Adão e Eva, o ser humano não teria doenças. As doenças são por causa do pecado. Então, no Éden, a origem da doença e suas tragédias, consequências, remota o ato da desobediência dos nossos primeiros pais, desobediência a Deus, conforme relata em Gênesis 3. Por isso que o pecado atinge o espírito do homem e no espírito causa ali a incredulidade, a dureza de coração, a idolatria, são pecados de espírito. E o pecado atinge a alma, o sentimento, o ódio, o rancor, tudo são sentimentos. E atinge o corpo envelhece, o corpo adoece como consequência do pecado e ainda morre. Então são consequências. O pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, acompanhadas de sofrimento e de morte. Por isso, conforme apresentamos no primeiro tópico, a doutrina bíblica da cura divina tem como base a obra do Calvário. Se o pecado trouxe doenças, o perdão dos pecados traz a cura. De acordo com a Bíblia, a verdadeira causa do advento das doenças é o pecado. Se Adão não tivesse pecado, nem morte haveria, porque até a morte é consequência do pecado. Mas Jesus Cristo, o Senhor Deus, disse para Adão, não coma dessa árvore que eu estou dizendo. No dia que você comer, você vai morrer. E Adão morreu no dia que comeu. Qual morte? A morte espiritual. E posteriormente, a morte física, que é o segundo ponto aqui, as consequências do advento das doenças. As doenças trazem morte. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, todas as áreas. Assim como das principais consequências do pecado, bem como do advento das doenças, foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. O texto diz que Adão viveu 930 anos, mas morreu. O que mais viveu foi Matusalém, 969 anos, mas morreu. Morreu por quê? Pela consequência do pecado. Depois disso, o tempo das pessoas vão diminuindo. Sete, que era filho de Adão, viveu 912 anos, enquanto seu pai, 930 anos. Depois, Enos, um homem seguinte, viveu 905 anos. Então já diminuiu, viveu menos do que Sete. E a gente vê uma diminuição de idade durante o período da Bíblia. Quando a Bíblia diz que nos tempos de Noé, os homens viveriam 120 anos, olha só a diminuição em relação à medida que o pecado aumenta, as consequências, as iniquidades aumentam, o tempo de vida também do ser humano diminui. Já o Salmo de número 90 afirma uma expectativa de vida mais curta. O Salmo de número 90, ele vai dizer que a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, passados 70 anos, chegar até 80, há quem chega a 80, há quem chega a 90, os mais antigos estão chegando a 100, mas é muito raro, conta-se no dedo aí quantas pessoas hoje estão com a idade de 100, cento e poucos anos. Existe, mas pouquinho, conta-se, não enche uma mão. Agora, a maioria, a expectativa de vida é 70, para viver bem. Depois disso, alguns chegam a 80, a 90, mas, como diz o texto aqui, o melhor deles é canseira e enfado, pois o tempo passa rapidamente e a vida voa. Então, o fato é que, com o pecado e o advento das doenças, o ser humano teve o tempo de vida diminuído, o pecado aumentou, a iniquidade aumentou. O texto lá de Gênesis, maldita é a terra por tua causa, a maldição da terra. Então, os homens não conseguem viver bem, né? As próprias questões do agronegócio, tem o agrotóxico, né? As pessoas estão intoxicadas, envenenadas, a soja leva um agrotóxico, as lavouras agrotóxicos. Isso gera, então, uma produção de alimentos que nós estamos comendo, este alimento se intoxicando com a intoxicação química
dos alimentos. Os próprios frangos, né, que hoje já não são naturais, mas os frangos hoje levam um certo hormônio, né? Frango não são caipira mais, e leva um certo hormônio, porco, o gado em si, tudo, a contaminação. Isso gera uma expectativa de vida menor, porque as pessoas estão contaminadas. As chuvas ácidas que dão devido a o carbono, o CFC, que é carbono fluo, que gera nas indústrias, que gera nos carros e contamina o ar, e depois nós respiramos tudo isso. E uma contaminação geral, uma série de doenças que os seres humanos estão tendo hoje, e com isso a expectativa de vida diminui. Isso porque maldita é a terra por tua causa. O homem com o pecado faz com que as coisas na sua volta sejam amaldiçoadas. E nesse terceiro tópico, a proliferação de doenças. Ao longo da história humana, presenciamos a proliferação de diversas doenças. Basicamente, podemos classificá-las em duas ordens, né? As doenças físicas e as doenças mentais. De ordem física, temos as doenças cardíacas, diabetes, o câncer e tantas outras vidas de doenças mentais. A lição cita aqui o Alzheimer, a depressão, os transtornos, demência e tantas outras questões aí que temos. Agora, quando nós analisamos sobre a proliferação das doenças, antigamente o câncer era a pior doença. Ainda é uma doença muito cruel, muito drástica, mas as pessoas conseguem aumentar a sua expectativa de vida. Na década de 80 surge a SIDA-AIDS, que é a AIDS em si, a HIV. E que as pessoas não tinham cura, elas morreram artistas, morreram pessoas ilustres com essa doença que era perigosa e assombrou o mundo. Foi notícias da medicina, notícias de jornais, notícia acadêmica, em todos os âmbitos as notícias vieram. Hoje eles conseguiram vacinações e medicações que as pessoas conseguem conviver com o vírus do HIV e conseguem conviver muito tempo. Já não é mais um assombro quem tem o HIV. E depois disso foram surgindo diversas outras doenças, o ebola e outras. Por último, surge no nosso convívio aí o Covid. E as pessoas ficaram assombradas porque não havia vacinas, era uma doença nova, a medicina não sabia como lidar. O certo é que cada período vai surgindo mais doenças, as pessoas vão morrendo constantemente por elas. Inúmeras doenças. Você vai hoje nos hospitais, nos pronto-socorro do mundo, principalmente do Brasil, você vai ver pessoas morrendo diariamente. Quantas pessoas morrem por dia? Então a gente vê essas doenças proliferando, a proliferação das doenças cada vez mais aumentando. Infelizmente, muitos incautos são ludibriados com falsas promessas de cura e por isso não procuram ajuda médica. O que poderiam ser tratado acaba se agravando. É importante pontuar que a palavra de Deus ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. Nosso corpo não foi plenamente redimido. Por isso não é incompatível orar por cura, mas ao mesmo tempo procurar auxílios médicos. Isso nada tem a ver com a falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo. Então, se nós buscarmos a cura, Deus vai curar. Agora, se a gente buscar auxílio médico, Deus pode usar os médicos para trazer a cura para a vida das pessoas. E como eu disse sobre as doenças do corpo, há também as doenças da alma hoje. As doenças mentais, as doenças que classificam como as físicas, as doenças que são classificadas como doenças físicas, mas também como doenças mentais. Então nós temos hoje não só o Alzheimer, né, mas também a depressão, uma doença da alma, que chamaram o mal do século. O estafe, as pessoas de tanto trabalhar, de tanta correria, tantas informações, estão dando estafe. Hoje a ansiedade, que é um problema sério. Se a depressão é uma questão das doenças do passado ou das coisas passadas, a gente fica com alguma coisa que praticou, fica sofrendo no presente com uma depressão. A ansiedade é as doenças do futuro. Ou aliás, a ansiedade é as coisas futuras, as pessoas ansiosas com o dia de amanhã, com as contas de amanhã, já sofrendo antecipado. Então a ansiedade tem tomado conta dos seres humanos. As pessoas não conseguem dormir o seu sono normal, o corpo não consegue repousar mais 8 horas diárias, não consegue 8 horas por noite. As pessoas estão tomando ansiolíticos,
antidepressivos, remédios para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer, remédio para acordar, remédio para engordar, remédio para ter tranquilidade, remédios para dores, mas são muitos remédios. A indústria farmacêutica tem crescido assombrosamente e esses remédios ansiolíticos têm sido consumidos assombrosamente também. Isso tudo como consequência da proliferação de doenças. Agora não são mais só as doenças do corpo, mas principalmente as doenças da alma, ansiedade, né? A pessoa já não tem mais tranquilidade, já não essas questões com as tecnologias trazem angústias. As pessoas não querem mais esperar um segundo no sinal, quando abre, a pessoa passa um segundo e já está buzinando para o indivíduo da frente sair logo, e dá até briga por isso, morte por causa de um segundo de atraso no semáforo. E as pessoas então já não conseguem mais nem ter paciência para ir e fazer uma janta e cozinhar. Já surgiu aí os micro-ondas, que é 5 minutos a pipoca está pronta, 5 minutos a carne está no jeito, né? As panelas, né, elétricas, você coloca a carne ali daqui a pouquinho. E quando a sociedade já não aguenta mais fazer isso, é o fast food. Quanto minuto demora para chegar a minha comida aqui? O fast food. 10 minutos, não é muito, vou pegar um que é mais rápido. Então, a ansiedade, a proliferação de doenças da alma tem surgido assombrosamente, nós precisamos cuidar. Mas Cristo cura tudo isso aí, e a medicina também está ao nosso dispor para a gente se beneficiá-la das coisas boas da medicina para o nosso benefício e para a nossa saúde. Terceiro tópico da nossa lição: Jesus Cristo cura sim. A cura divina faz parte do plano de Deus. A cura divina, ela está no projeto de Deus de salvar a humanidade, de curar as pessoas. Desde o Êxodo 15, podemos perceber Deus se revelando com poder curador. No deserto, com Israel, ele atuou como médico do seu povo. A declaração divina: eu sou o Senhor que te sara. Sara as doenças da alma e sara as doenças do corpo. Deixa patente o plano de Deus em curar pessoas, de trazer alívio em suas doenças e sofrimento. Esse plano divino fica muito claro no ministério de Jesus, que depois de curar pessoas, teve grande compaixão delas. Então a gente percebe isso, a grande compaixão, ou os termos usados, né? Que Jesus Cristo sente a dor da pessoa que estava ali, sentindo tristeza ou com uma doença, e Jesus Cristo sentia compaixão, movido de grande compaixão. A gente vê isso em Marcos capítulo 1, quando o leproso veio de joelho dizendo: se tu queres, tu pode tornar-me limpo. E ele diz: eu quero. Mas antes disso ele fala, e Jesus, movido de íntima compaixão, lá no interior da alma, ele sentiu a dor de uma pessoa doente. E ele diz: eu quero, seja limpo agora. Jesus quer curar, faz parte do plano de Deus curar as pessoas. E também alegrar as pessoas, ou amenizar a dor das pessoas. Em João capítulo de número 10 ou 11, fala sobre a ressurreição de Lázaro. E mandaram um recado para ele: teu amigo, para ver se ele se compadecia. A quem tu amas está doente, corre para curá-lo. Jesus demora, Lázaro morre. E quando ele chega, ele fala: se tu tivesse aqui, não teria morrido. Quer dizer, já chegou tarde. E de repente, uma das irmãs de Jesus, de joelhos, começa a chorar. Aí o texto diz assim, que Jesus, movido de íntima compaixão, lá dentro do interior, sentindo a dor do luto, a tristeza da perca, ele chorou com ela. Jesus chorou. Então veja que ele quer curar as pessoas, ele quer alegrar. É projeto de Deus que as pessoas vivam curadas, vivam alegres, vivam bem e felizes. Aí eles, onde puseram, foi lá, ressuscitou Lázaro. Milagre da parte de Deus em fazer esses milagres, essas bênçãos. Então ele quer curar as pessoas, ele gosta de curar as pessoas, ele se move, ele se importa. A gente vê que ele se importa quando ele liberta as pessoas. Por exemplo, o texto de João 4 diz que era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque havia uma mulher ali que ela tinha uma tristeza, tinha um vazio.
Ela buscava preencher a sua felicidade com os relacionamentos. Já tinha 5, achando que era o casamento que ia propor felicidade e solucionar a sede da alma. Jesus chega e conversa com ela, dialoga com ela, mostra que é o Cristo, resolve a situação dela e ela se alegra. Então a gente vê que Jesus se importa, o projeto de Deus, o plano de Deus é isso, é curar pessoas, amenizar a dor e deixar as pessoas felizes e alegres. Em Marcos capítulo 10, o cego de Jericó grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus aproxima e diz: o que quer que eu te faça? O que você quer? Ele diz: eu quero ver. E ele diz: então vê, a tua fé te salvou. Ele quer que as pessoas vejam, quer que as pessoas sejam curadas. Faz parte do plano dele, do projeto dele. Resgatar as pessoas do pecado, perdoar os pecados, curá-las, vê-las bem, com saúde, feliz e alegre. É projeto de Deus para a humanidade. O diabo é que quer ver as pessoas destruídas, pisadas, massacradas, adoecidas, infelizes, jogadas nas drogas, na prostituição, sem valor algum, para macular a imagem de Deus no homem. Mas a imagem de Deus no homem é maculada, mas não é destruída. Ela permanece. Mesmo assim, o homem pecador ainda carrega a imagem de Deus em si. Por que o diabo faz isso? Porque ele não pôde contra Deus, lutou contra Deus, queria ser semelhante a Deus, queria sentar no trono de Deus e foi destronado, foi destruído, foi derrotado na sua proposta. Então ele não pode contra Deus, já sabe. Então ele vai contra a imagem de Deus, que é o homem. É como uma namorada que está com muita raiva do namorado e ela não pode ir contra a vida dele, não pode atentar. Ela pega uma foto dele, rasga e joga fora. Então assim o diabo faz. Ele não pode contra Deus, mas pega a imagem de Deus no homem e macula a imagem de Deus. Mas Deus quer resgatar isso. É projeto de Deus resgatar isso aí. E nesse segundo ponto do terceiro tópico, Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Ele tem um poder curador. Nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue cura hoje. Jesus que curou o cego de Jericó, como eu disse, cura hoje. Jesus que levantou a filha de Jairo, cura hoje. Levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da igreja para curar toda e qualquer enfermidade. Então, está presente na vida da igreja. A igreja primitiva, a gente percebe isso, né? No capítulo 5 de Atos, vai lá Pedro e João, vão para o templo, vão orar, vão consagrar, vão buscar a Deus para continuar fazendo a missão, fazendo a obra. E de repente o coxo lá diz assim: me dá um pouquinho de dinheiro, uma esmola. Eles dizem: nós não temos dinheiro, mas o que nós temos te damos. Levanta em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. E o poder de Deus curou aquele homem. E como resultado daquela cura, daquele milagre, quase 5.000 almas se renderam a Cristo. Então a igreja primitiva andou pregando, evangelizando, curando, expulsando, tanto Paulo expulsando os demônios, como curando, como salvando, porque é missão de Deus, é projeto de Deus. Ele veio, o próprio Cristo veio, Emmanuel, Deus conosco, para salvar, para curar, para resgatar as pessoas, mas delegou isso. Ele disse em Marcos, antes de ir assunto ao céu, permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, ser minhas testemunha. E eles iam de pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, e esse evangelho seguirá os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, farão nova língua, se ponhar as mãos sobre serpente, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos. Olha, delegar a ação, uma ordem para a igreja. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A igreja primitiva fez muito isso, curou demais as pessoas. Nesse terceiro tópico aqui, o que podemos fazer para receber a cura divina? Há alguns princípios bíblicos que devem acompanhar a vida de quem deseja experimentar a cura divina. Na palavra de Deus, vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, é preciso confiar no poder de Jesus. Também aprendemos na Bíblia que devemos pedir aos líderes da igreja local que orem por nós, ungindo-os com azeite. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer
para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida, pois quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Tem um hino que fala, Cristo cura sim, cura mesmo. E a Assembleia de Deus, ela cresce pregando este evangelho. Cristo salva, Cristo cura, batiza e em breve voltará. E quando os missionários estavam em Belém do Pará pregando a cura, uma irmã chamada Celina Albuquerque, que era da Igreja Batista, tinha uma doença e ela disse, eu acredito que Cristo pode curar. E puseram as mãos sobre ela e ela foi curada. Então, muitas curas houveram na história das Assembleias de Deus e ainda na atualidade. Se você for hoje em qualquer Assembleia de Deus e perguntar, há pessoas que receberam a cura aqui nas Assembleias de Deus, você vai ver que muitos vão levantar a mão e dizer, eu recebi a cura, e vão dar o testemunho, porque de fato receberam a cura da parte do Senhor nosso Deus. Então, vamos continuar, pregar esse evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da cura, o evangelho do milagre, o evangelho das bênçãos de Deus, da salvação. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E para concluir, aqui na nossa conclusão, nesta lição, estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja a experiência de cura divina. O nosso Senhor não mudou, Ele continua o mesmo. Por isso, devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Então, o que nós precisamos fazer hoje é dar continuidade, continuar falando, continuar dizendo que Jesus cura. E em nossos cultos pregar a salvação, pregar as bem-aventuranças, mas pregar a cura e orar pelos enfermos, despertar a fé deles, para que eles creiam que Jesus cura e que eles venham à frente e recebam a unção, recebam a oração, e através da fé o Senhor Deus vai operar um milagre na vida das pessoas. Precisamos fazer isso. Muitos cultos já não chamam as pessoas nem para aceitar a Jesus Cristo. Muitos cultos não chamam as pessoas para receber um milagre, uma cura. E precisamos voltar a este princípio básico de pregar a salvação, pregar a cura, pregar o batismo, pregar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E ficamos por aqui com mais esta bela lição que será estudada nesse dia, e que Deus continue abençoando a sua vida, que a sua aula seja abençoada. Se você que assistiu esse vídeo não é um inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, vai lá e clica inscrever-se e se inscreva, e depois você dá um like e ative o sininho, que quando você ative o sininho você recebe uma notificação quando postarmos material novo. Deus em Cristo te abençoe, uma boa aula para você.